Oi pessoal, estamos então na parte já para trabalhar estes dias com os textos metapsicológicos de Freud, né? Um conjunto de textos que Freud escreve entre 1914 e 1915, um período no qual ele se retira, acho que até um período de férias dele, né? E ele coloca em termos eh, conceituais, com bastante precisão dinâmica, alguns termos que se fazem necessários para explicar aqueles fenômenos que ele estuda e observa. Então, a palavra metapsicologia, como já observamos algumas vezes, é uma palavra neologismo, né, que tem, por uma parte, a ideia de meta como aquilo que se diz em metafísica, além da natureza, né? E em metapsicologia, além da psicologia. São três palavras, né? Esse lugar de finalidade, de além, que estaria em meta, né, no prefixo, e depois psique e logos. Então seria um pouco como dizer um discurso sobre o psiquismo, mas que está além do psiquismo. Ou seja, nesse além, representemos que são termos, são conceitos específicos, em uma trama que não diz propriamente do psicológico, sino que diz de algo que ainda pode não ser psíquico. Então fica nessa questão sobre o inconsciente, sobre o corpo, sobre a pulsão, né? Numa carta, eu acho que uma carta Fries, me lembro ter observado e ter escutado que Freud interrogava algo como: será que eu estou. Que será possível chamar este trabalho que ele estava fazendo? Acho que era uma carta acerca do projeto, de uma metapsicologia, né? Como que buscava no colega, né, Fries, uma autorização, né, um norte para ver se de fato ele continuaria nestas abstrações, porque de fato a gente vai observar que se trata de explicar além, trabalhar com conceitos que ainda não estavam formulados na sociedade de médicos, neurólogos da Viena, né? Então ele tinha que estar um pouco buscando, olhando, medindo essa alteridade com o colega, né? São textos muito interessantes, muito ricos, e os conceitos que se colocam aqui ficaram. São conceitos que têm validade ainda, que são conceitos que não ficaram fora de moda. Por lo menos dentro do conjunto de pessoas, de muitas pessoas que estudam, né, e que continuaram progredindo no estudo, na discriminação de termos, conceitos, da psicanálise, são conceitos vigentes, né? Então, uma das coisas que a gente tem que pensar, bom, que são um grupo de trabalho, vamos a contar quatro, né? Quatro escritos. O primeiro é de 1914, intitulado Introdução ao Narcisismo, né? O segundo é Pulsões e Destinos de Pulsão, as pulsões e suas vicissitudes, né? O terceiro é o Recalque, né? E o quarto, Inconsciente. São os quatro textos que a gente vai ir trabalhando. Começamos pelo de Pulsão. E neste texto a gente já encontra, né, desde o começo, uma construção, né? Porque aí trabalhamos com dois títulos, né? Os instintos e suas vicissitudes, né? Isso está em português. As pulsões e seus destinos, foi outro tradutor, eu acho que foi Ballesteros, o tradutor desses destinos, né? Outras, enfim, ou seja, essa palavra pela qual nós temos aqui os instintos, como já observamos, é a palavra Trieb, alemã, e a Trieb
Schicksal seria. Não falo alemão aí, fica para mim bem difícil, né? Que seria então esse lugar de os caminhos que iria tomar uma pulsão. Já de entrada, na nota do editor, nós encontramos essa advertência, né? Instinto será reservado em seu conjunto por Freud para referir-se ao instinto animal, enquanto sempre que ele fale desse impulso, né, equivalente ao instinto animal, mas não humano, será a pulsão. Né? Aí uma questão de traduções históricas que acabou utilizando, né, a palavra instinto, parte traduzida como trip como instinto. Né? No entanto, os franceses, por exemplo, traduziam trip como pulsão. E os espanhóis também, né? Trip como pulsão para distinguir de algo que seria instintual. Né? Bem, é momento então, talvez, de abordar algo que a gente encontrará a meio caminho neste texto, né? Que seria a ideia basicamente que o animal, que tem quanto mais um código, mas nunca uma linguagem, nunca vai trabalhar com o xiste, com a ambiguidade, com a sedução das palavras. Não, o animal tem instinto, né? Se um cavalo tem instinto de ir detrás de uma égua, né? Por mais que seja belo determinado João de Barro, ele não vai ficar olhando e tentando namorar um João de Barro, né? Por instinto, porque seus impulsos estão predeterminados biologicamente. Bem, a pulsão, ou seja, a tribo, diferente do instinto, abrirá-se espaço. Né? Entanto, o ser humano se vincula à linguagem e àquilo que guia, né? E seus impulsos às vezes vêm do semelhante. E a partir disso, a gente pode pensar que estará em um intercâmbio com o outro através da linguagem, e essa linguagem, por não ser fixa, né? Por não ser unívoca, por sempre remitir a uma pluralidade de sentidos, nós vamos a observar que então também o impulso acompanha abrindo-se a uma pluralidade, pelo qual a gente pode, desde esse ponto de vista, já começar a avaliar a necessidade de distinguir um conceito que não seja análogo a esse conceito que é o conceito que determina o comportamento animal. Né? Enfim, umas coisas que a gente também vai avaliar aqui neste texto é que, de entrada, Freud já está situando o lugar do conceito, né, em psicanálise. Né? Não é um conceito acabado, não é um conceito terminado. O conceito, diz ele, sempre é uma convenção, né? E ajusta uma série de observações a determinado termo. Um termo, uma palavra, pode ser utilizada com certa apertura. Já do conceito, se espera, de algum modo, uma certa normativa, uma certa convenção, uma certa delimitação que permita uma comunicação mais precisa. Só que nenhum tipo de estudo que seja inovador nasce já com conceitos prontos. Né? E sobre isso, então, Freud se compara, por exemplo, nem a física. Né? Nem sequer a gente pode dizer que as ciências mais precisas, né, nasceram com conceitos prontos. Não, foram sendo logicamente elaborados. Né? Depois de determinadas pesquisas, de determinadas investigações, a gente consegue ir situando progressivamente essas palavras. E isso ele é uma forma de certo grau de indefinição que ele solicita para que seja aceito, enquanto ele vai elaborando este conceito. Bem, e como bom neurólogo que era, Freud vai partir pensando em situar este conceito de pulsão
a partir de uma referência, a partir de uma comparação com o que acontece na fisiologia. Então, ele pensa a sua explicação desde o ponto de vista biológico, comparando quando um organismo recebe do mundo externo um estímulo. Por exemplo, um estímulo de luz forte faz com a gente fechar os olhos, né? Ou um excesso de calor aproximando-se do fogo, uma reação direta. Então, esses estímulos externos de diferentes intensidades, regulados por um princípio de prazer e desprazer, estariam estimulando o sistema nervoso como um todo. No entanto, para a pulsão, diz Freud, parece não funcionar tão diretamente como um estímulo específico que tem seu impacto momentâneo, do qual, se é desprazeroso o organismo tentar uma fuga, já com a pulsão não acontece o mesmo, não dá certo tentar fugir. Ou seja, dos próprios estímulos pulsionais que não têm a origem do mundo externo, sino que são internos, de isso não há fuga possível, né? O eu não poderá tentar fugir de si mesmo, né? Do mesmo sentido, ou na mesma linha, Freud vai pensando, essa força, né, que ele está delimitando na pulsão, não tem uma saída, ou seja, está como uma força de conteúdo constante. É como se a gente tivesse um conceito de pulsão, como se fosse uma bexiga, um balão, com uma força interna constante que visa qual sua finalidade estaria, né, em manter um certo equilíbrio, né, como se fosse um princípio que ele compara ao princípio de Nirvana, né, buscando estar em certo nível constante de regularidade. Né. Bem, isso vai, essa teoria, diríamos, vai logo a ter seus desdobramentos. Né. Além do princípio do prazer, um texto de 1920, né, vai aparecer 5 anos depois, retoma esse lugar do princípio de Nirvana comparado com uma pulsão que teria seus desdobramentos posteriores, né, como pulsão de morte, né, que é identificada. Aqui, né, em 1915, ele utiliza então para situar esse caldeirão, né, de pulsões, como vai nomear posteriormente também, vai utilizar alguns termos que são termos auxiliares para este conceito. Né? Um conceito, então, é aquela palavra que dentro de um conjunto para uma comunicação a gente situa bem delimitado e delimita com 4 termos auxiliares. Né? Esses termos auxiliares vai ser a pressão, a finalidade, a fonte e o objeto. Bem, esta potência psíquica, se podemos chamar assim, né, seria então uma força que estaria, né, por uma parte ligada ao corpo, por outra parte ligado à mente. Ou seja, em termos, poderíamos dizer que Freud está colocando um conceito que ele coloca no limite entre o psíquico e o somático. Interessante lembrar que nós começamos pensando um tempo atrás a questão do desejo, né? Do desejo que tinha sua cena tinha sua realização. No entanto, aqui, em 1915, Freud vai retomar o corpo, né? O somático. Né? O conceito de pulsão parece retomar algo que, lógico, ele em seu trabalho via muito presente a oralidade, vinha presente tudo o corpo, a questão da satisfação, a questão do gozo. Então, ele parece, nesse momento de 1915, estar tomando o problema de necessidade de ver como situar um conceito limite, né? Que retome a ideia do corpo, retome a ideia também de um corpo sempre ligado à representação mental, à representação psíquica. Né? É bem importante esse primeiro ponto e desde aí
então começar a pensar os 4 termos auxiliares que a gente nomeou. Drag. Drag seria a pressão. A pressão de uma pulsão é esse factor motor, é essa força que é comum a todos os aspectos da vida pulsional. Sempre o factor motor vai dizer, implica uma atividade, sempre a pulsão é ativa. Poderá ter finalidades passivas. No entanto, como força, sempre estará com uma potência. Em determinada situação, então um sujeito poderá optar por ter um lugar passivo num vínculo, numa relação. Dar-se a olhar, por exemplo. Mostrar-se. Então se espera que o outro tenha uma atividade de olhar sobre o ser que se expõe. Então, não tem pulsão nesse momento, tem sim. E em algum outro momento ele Freud pensará, há que ter muito trabalho psíquico, às vezes, para conseguir se manter, para organizar o sujeito a localizar-se em uma posição passiva. Isso é importante considerar e ele vai, posteriormente, neste mesmo texto, a pensar essa força em uma relação de atividade e passividade no vínculo, por exemplo, de olhar ser olhado, atividade sádico-masoquista, ou em amar e odiar, amar e ser amado. Ou seja, é um jogo que vai ganhar sua complexidade, mas nunca ele considera que uma pulsão deixe de ter sua força. Sempre considera uma atividade, mesmo que a finalidade seja atingida desde um posicionamento mais passivo. A segunda posição de termo seria então a finalidade. A finalidade de uma pulsão, então, é sempre manter-se num nível de satisfação. Pois bem, e quais são os caminhos? Quais são as vicissitudes? É interessante pensar agora nesta escolha do título, quando a gente vai pensar numa tradução. Uma coisa é dizer que se tem um destino, ou seja, que previamente se sabe onde vai se chegar. Outra coisa é pensar nas vicissitudes, e talvez, para não comunicar melhor o título deste texto, poderíamos pensar que as pulsões e suas vicissitudes. Por quê? Porque, bem, a experiência da escuta dele a partir de diferentes pulsões, por exemplo, olhar, a pulsão oral, que é aquilo que passa pela boca, pela oralidade, vai dando diferentes caminhos. Não é que não possa ser, por exemplo, uma pulsão inibida, mas mesmo tendo esse certo grau de inibição, haverá de ter sempre uma deflexão. Se inibe por uma parte, mas vai ser defletido, vai ser conduzido, vai ser de algum modo flexionado para um outro ângulo, para uma outra vicissitude. Então, sempre uma satisfação, e isto é muito importante, é uma satisfação parcial. Nunca vai chegar a ser uma satisfação absoluta, porque de fato sempre existirá um resto, uma projeção do resto de gozo que estará presente dentro desse aparelho psíquico que ele está pensando, que ele está formando. Ou seja, não se anula esse impulso. A satisfação será sempre parcial e deixará algo do resto que continuará encaminhando-se a diferentes objetos. Isto nos coloca talvez ante o mais interessante dos 4 termos que a gente está observando para sustentar o conceito de pulsão. A gente tem essa força que tem essa finalidade, a finalidade que é a satisfação, e
Nesse ponto, os objetos pelos quais se irá a ter a satisfação por diferentes vicissitudes têm uma característica particular que deve ser observada. É uma característica particular que eu acho que está presente e é um elemento conceitual da psicanálise que colabora para pensar e para avaliar o que se escuta quando a gente faz clínica. Que frequentemente a gente encontra que o objeto humano pode ser interrogado, pode ser questionado, pode ser de algum modo catalogado de diferentes modos, né? Por exemplo, se poderia dizer, olha, quando um sujeito escolhe um objeto, né, com que categoria, com que normativa, com que precisão, será que aquele que escuta tem em mente desde sua escuta, uma qualificação do objeto? Terá certos critérios pelos quais se supõe, por exemplo, que determinado sujeito deverá ter, né, através de um catálogo, como objeto de satisfação tal ou qual, né? Entre, por exemplo, uma zoofilia, que é a satisfação sexual que se tem com os animais, a necrofilia, coisa muito obscena e quase terrível de imaginar, que é a satisfação com cadáveres, né? Ou, por exemplo, o autoerotismo, diferentes termos que a gente vê aparecer no desenvolvimento, coloca a necessidade de nós pensarmos no objeto, na qualidade do objeto, nas características que esse objeto que será escutado precisa ou não ser catalogado. Então, nesse ponto, por exemplo, discussões acerca do gênero, muito frequentemente, né, se colocou a interrogação se não haveria, né, na teoria, quando a teoria nos situa o falo, nos situa o gozo feminino, se não haveria essas formas de distinções sociais que determinam, que subjugam, né, o homem, e que nós como psicólogos, se nos escutamos, estaríamos também sempre com uma predeterminação para situar o masculino, o feminino, ou suas diversidades de formas intermediárias e externas, né, a essa duplicidade. Bem, sempre me foi muito útil, nesse sentido, situar o lugar do objeto, né? O objeto de uma pulsão é a coisa. Vamos partir, né, dessa palavra, né? A gente já tem observado mais de uma vez a importância da palavra coisa, porque coisa pode ser qualquer coisa, né? Então é a coisa em relação a qual ou através do qual a pulsão atinge a satisfação. Qualquer coisa, né? E não diz a pessoa, não diz o ser vivo, não diz a ideia, ou seja, qualquer coisa, né? E o que de mais variável tem a pulsão. E originalmente não está ligada à pulsão. Só sendo destinado, pode ser particularmente adequado, né, para uma satisfação. Então, a gente vê que abertura, que nível, como olhei, que diríamos, de possibilidade de gozo se abre de modo ilimitado para o sujeito humano. Outro ponto do objeto que o torna muito interessante é que pode ser modificado quantas vezes for necessário no decorrer das vicissitudes. Olha só, né? A entrada, então, deste termo, no decorrer dos diversos caminhos, dos diversos acontecimentos, das diversas experiências de vida, isso será modificado e a pulsão vai sendo de algum modo transformada durante toda a sua existência. Essa possibilidade de flexibilidade da pulsão é muito importante para a subjetividade humana. A respeito do objeto, lembro Oscar Mazota, um estudioso da psicanálise espanhol, situava a ideia de labilidade do objeto, um objeto lábil.
o que significava justamente essa propriedade de um objeto sempre estar pronto para ser modificado, para cair, né? Para de algum modo não estar fixo, né, na pulsão. Então, esse conjunto de noções, dessa flexibilidade, dessa labilidade do objeto de pulsão, faz do sujeito humano algo que, a respeito da sexualidade, não há possibilidades de um saber preconcebido. Pensem que, para aquele que escuta e tenta manter na técnica clínica um lugar de reserva, de não criticar, de adiar qualquer tipo de pensamento que seja uma qualificação valorativa a respeito de aquilo que emerge, né, do próprio paciente como cadeias associativas que vão dar lugar não só às suas relações, seus afetos, sino também para seu corpo e sua satisfação. É importante nós termos ciência que dispomos de um conceito de objeto de satisfação das pulsões que não está predeterminado e que sempre estará a cada momento, a cada sessão, a cada período em que o paciente vai relatando suas vidas de satisfações, estará sempre podendo ser modificado. Lógico que pode existir uma ligação de série particularmente estreita de uma pulsão com determinado objeto. Pode ser muito insistente, né? Pode ser falar até de que existe uma fixação, né? O termo fixação, bom, justamente ele estaria colocando que existe ainda essa possibilidade de uma ligação intensa que estaria marcando uma diferença de uma noção, diríamos, que situa anteriormente, que essa é a habilidade, né? Bem, por último, então, ele vai situar o termo auxiliar de Kelly, que seria então a fonte. Né? A fonte de uma pulsão, ele vai dizer, é o processo somático que ocorre em um órgão ou parte do corpo cujo estímulo é representado para o sujeito com uma pulsão. Ou seja, ele quer definir a pulsão, dizendo que sai do corpo, a sua fonte sai do corpo, e quando vai por essa borda do psiquismo, é a pulsão. Ou seja, ele quer explicar, né, retornando ao mesmo termo. Ao mesmo termo, ou seja, o que se diz uma aproximação tautológica, né, uma coisa, o sol é o sol, diríamos, ou, sei lá, o verão é o verão. Não se diz nada porque se volta sobre o mesmo termo. No entanto, é importante porque de algum modo, não sei se é um erro gramatical, um erro de expressão ou algo da ordem das traduções, mas sim tenho lido, assim tem alguns autores, por exemplo, Garcia Rosa, que ele indica, metapsicologia, na metapsicologia freudiana, que existiria nesse parágrafo um indício de quanto não haverá possibilidades de desprender-se do corpo quando a gente esteja em termos de ter que explicar com esse novo conceito algo que se refere neste conceito novo, algo que se refere à zona erógena, ou seja, a esse lugar de fonte dos impulsos, né? Estará, diríamos, sempre no mesmo circuito, encontrando a potência do corpo. Bom, a partir de aí, então, ele se interrogará acerca de quantas, né, pulsões existem, né? Aqui, então, quando pergunta por quantas, Freud acaba, de algum modo, encontrando a necessidade, né, de organizar, porque poderia haver inúmeras pulsões, né? A pulsão lúdica de aquilo que nos leva a um faz de conta, a brincar, a simular,
ou bem uma pulsão de destruição, aquilo que estaria presente tanto no afeto subjetivo de culpa quanto na agressão ao semelhante. Teria também possibilidade de pensar em uma pulsão gregária que leva as pessoas a se juntarem e agir em conjunto uns com outros. Enfim, haverá muitas possibilidades de pulsões, talvez tanto quanto finalidades e objetos a gente teria que, poderia, né, discriminar. No entanto, ele opta então por um dualismo pulsional. Aquelas pulsões que estariam em vínculo com uma satisfação de um objeto, aquelas pulsões que ele diz pulsões sexuais, né? Não porque estejam diretamente relacionadas ao sexo, ou seja, a ideia de sexualidade como aquilo centrado na genitália, não. Pulsões sexuais, no sentido de que de sensualidade, não que não tenha vínculo e relação com a característica sexual, com a identidade sexual, com as vias de sexualidade ou com a dispersão subjetiva da sexualidade, poderíamos dizer, né? No entanto, a ideia é poder colocar uma situação, poderíamos dizer, de certa apertura em sua classificação. Pulsões sexuais em geral, aquelas que estarão na ordem de relações de objeto. E por outra parte, ele quer discriminar e reservar as pulsões que são próprias do ego, as autopreservativas, diferentes das pulsões sexuais. E no decorrer da explicação, ele observa que quando tinha determinados quadros, né, que ele começava a escutar onde haveria uma histeria, uma neurose obsessiva, essas pulsões entravam em relação com objetos muito vinculados com o prazer, desprazer, a sensualidade e a sexualidade, e fazia contraste com outras pulsões que pareciam estar rígidas e voltadas de algum modo em uma relação de autopreservação do ego, de certas repetições. Né? Ele mesmo diz, olha, é uma hipótese momentânea de trabalho. Né? Esse dualismo pulsional depois vai se vincular com aquele princípio de Nirvana e veremos que 5 anos depois será proposto outro dualismo, ou seja, em lugar de sexuais e autopreservativas, será as pulsões sexuais por um lado e as pulsões, a pulsão de vida de um lado e as pulsões de morte por outro. Mas de um jeito a gente vê que se encaminha em Freud, em toda a sua obra, desde o começo, essa necessidade de estar discriminando forças que operam a nível da pulsão como forças diferentes. Né? E a respeito, então, das pulsões, podemos dizer que estas pulsões sexuais, né, que, retomando, ou seja, se originam em múltiples fontes orgânicas, né? Zonas erógenas, essas partes do corpo onde teria o organismo humano certas sensibilidades e as mucosas, onde essas partes que estariam de algum modo engatando ele em uma vida de prazeres, na busca de um prazer de órgão para ganhar satisfação e tendo, né, paralelamente um lugar em uma relação de vínculo com objetos que podem ser os mais múltiples, né? Que são uma multiplicidade de objetos nos quais poderá ganhar satisfação. Então, temos aí um encaminhamento para situar quais são, né, estas vicissitudes. Né? Na página 132, né, do texto que nós estamos lendo, da edição que nós estamos lendo, a gente vai ver que ele coloca algumas características para estes destinos. Então, para abordar, né, estas vicissitudes decorrentes da construção do conceito, é importante lembrar, talvez, de uma
avaliação que faz Lacan desta construção, ele diz, olha, é meio assim, como explicar? O conceito de pulsão em Freud diz, creio que uma imagem, né, que mostra a marcha de um dínamo acoplado a uma tomada de gás, né? E de onde sai uma pena de pavão que faz cócegas no ventre de uma bela mulher que está incluída na cena da pulsão para a beleza da coisa. Ou seja, imagina a construção, né? Um dínamo que faz potência, o gás que é um outro tipo de potência, uma pena de pavão, algo do gozo que poderia ser representado na barriga de uma bela mulher e uma beleza nessa coisa. Ou seja, uma imagem totalmente surrealista e de fato a gente vai abordando que não se trata de um conceito totalmente fechado para Freud quando ele o compõe, né? E depois de ter então estes quatro termos auxiliares para abordar os destinos principais, dentro dessas múltiplas vicissitudes que poderá ter, ele escolhe quatro, né? Um deles é a sublimação, né? A ideia de sublimar, que parte de um princípio físico que é elevar desde o sólido ao gaseoso, né? Eh, Essa sublimação seria uma das possibilidades que uma pulsão adquiriria, entre outras que são o recalque, uma pulsão que era para emerger mais dentro do sistema psíquico é operado como uma forma de recalque. Isso vai merecer um próximo artigo de Freud, né? E também do mesmo período consequente, e mais duas que são a carácter mais surrealista, é justamente pensar em que uma pulsão pode se revertir no oposto, né? Determinado movimento de satisfação na subjetividade humana deve incluir também, né? Em alguns casos ele vai observando a possibilidade de que se converta no contrário, no oposto, né? E também o retorno de uma pulsão que ia para um objeto que volte para o eu, ou seja, para o próprio indivíduo. Então, quatro destinos que ele vai considerar neste texto e a gente os vai ir observando um por um. Será, então, a reversão no oposto e o retorno ao eu do indivíduo, já que o recalque será abordado em um próximo artigo e a sublimação parece que foi um artigo que Freud teria escrito e não foi publicado ou foi adiado junto com outro que seria também um artigo sobre a transferência, enfim. Estes são os quatro pontos que a gente vai observar de fato sobre a sublimação, que não pretendo tratar aqui da sublimação, que isso requerirá um texto específico, né? Bom, daremos depois então continuidade na observação dessas formas de reversão no oposto, né? Do ato de olhar para ser olhado, né? Essa relação de apanhar com batir, como se jogam esses movimentos e que tipo de articulação escuta Freud como para começar a discriminar as viradas dessas pulsões, né? E por último, então, a respeito do conteúdo, ele vai entrar em a descrição da vida erótica, ou seja, do amor, do ódio, como formas de poder pensar nas pulsões. Então, até o próximo momento. Até mais.